Monument Valley, um dos marcos mais icônicos do sudoeste dos Estados Unidos, impressiona com suas mesas e buttes vermelhas que se erguem no deserto da nação Navajo, entre Utah e Arizona. Suas paisagens únicas contam histórias milenares, guardando mistérios da geologia e da humanidade. Número 1. A imponente beleza de Monument Valley. Monument Valley é, sem dúvida, um dos cenários mais icônicos e impressionantes do sudoeste dos Estados Unidos, conhecido mundialmente por suas formações rochosas monumentais que parecem emergir do solo árido como verdadeiras esculturas naturais. Localizado dentro da vasta nação Navajo, o vale se estende pela fronteira entre o Arizona e Utah, criando um panorama deslumbrante que já serviu de cenário para inúmeros filmes, séries e documentários sobre o oeste americano. O que torna Monument Valley tão fascinante é o contraste entre o céu azul vibrante, o solo de um vermelho intenso e as gigantescas torres de arenito que se erguem, solitárias, contra o horizonte. Estas formações rochosas, conhecidas como mesas, buttes e pináculos, variam em tamanho e forma, criando uma paisagem que parece saída de outro mundo. Não é exagero dizer que, ao entrar em Monument Valley, muitos visitantes sentem que estão atravessando um portal para uma dimensão onde o tempo se move de forma diferente, onde cada pedra carrega o eco de histórias antigas. Essa sensação de estar em um lugar atemporal é intensificada pelo vasto deserto que cerca as formações, um espaço silencioso e imenso que parece infinito. O vento constante, o sol brilhante e as sombras que se movem lentamente ao longo do dia criam um espetáculo visual em constante transformação. Em Monument Valley, a natureza é a protagonista, e sua grandiosidade nos faz refletir sobre a pequenez da existência humana diante da vastidão do tempo geológico. Número 2. Como surgiram as Torres de Pedra? A paisagem impressionante de Monument Valley não surgiu por acaso. Essas formações rochosas majestosas são o resultado de processos geológicos complexos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Para entender como essas torres de pedra, mesas e buttes se formaram, é preciso imaginar um passado distante, quando essa região era coberta por vastos mares rasos e planícies sedimentares. Durante esse período, camadas de sedimentos, compostas por areia, argila e outros materiais minerais, foram se acumulando lentamente no fundo dessas bacias. Com o passar do tempo, o peso das camadas superiores compactou as inferiores, transformando-as em rochas sedimentares, como o arenito e o xisto. Posteriormente, forças tectônicas elevaram toda a região, transformando o que antes era uma planície em um vasto planalto. Com a elevação, essas rochas sedimentares ficaram expostas aos elementos naturais. O vento, a chuva e as mudanças de temperatura começaram a esculpir lentamente o terreno, desgastando as camadas mais suaves e deixando para trás as formações mais resistentes, que hoje conhecemos como mesas, buttes e pináculos. O processo de erosão é contínuo. Mesmo agora, o vento e a água continuam a moldar as formações de Monument Valley, embora de forma quase imperceptível para o olho humano. Isso significa que o que vemos hoje é apenas um instante fugaz na longa história geológica da Terra. Cada camada de rocha, cada fissura nas pedras, conta uma história que remonta a eras em que dinossauros caminhavam pelo planeta e continentes ainda estavam em movimento. Além disso, as cores vibrantes das rochas, do vermelho intenso ao laranja e ao marrom escuro, são resultado da presença de óxidos de ferro, que tingem o arenito ao longo dos milênios. Esse espetáculo natural de cores e formas faz de Monument Valley um verdadeiro museu geológico a céu aberto. Número 3. O Parque Tribal de Monument Valley. Embora Monument Valley seja tratado por muitos como se fosse um parque nacional dos Estados Unidos, ele é, na verdade, um território administrado pela nação Navajo. O local faz parte de uma vasta área conhecida como a Região dos Quatro Cantos, onde se encontram os estados do Arizona, Utah, Colorado e Novo México. Dentro dessa imensa extensão de terras, Monument Valley ocupa mais de 37 mil hectares, formando o Parque Tribal de Monument Valley. O parque é significativamente maior do que o famoso Parque Nacional de Artes, e sua importância vai muito além da beleza natural. Este é um território sagrado para o povo navajo, que habita a região há gerações. Para eles, as formações rochosas não são apenas esculturas da natureza, mas locais carregados de significado espiritual e histórico.
O centro de visitantes do parque é um ótimo ponto de partida para quem deseja entender melhor a cultura e a história navajo. Lá, os visitantes podem explorar exposições que destacam a rica tradição do povo, incluindo sua arte, artesanato, histórias orais e conexões espirituais com a terra. É uma oportunidade única para aprender sobre a relação profunda entre o povo navajo e o ambiente que os cerca. Além disso, o parque oferece um roteiro cênico que pode ser percorrido de carro, permitindo que os visitantes façam um tour autoguiado pelas formações mais icônicas do vale, como o West e East Mitten Buttes, o Merrick Butte e o Totem Pole. Para quem busca uma experiência mais imersiva, é possível contratar guias navajo, que compartilham histórias e lendas transmitidas por gerações, proporcionando um olhar mais profundo sobre o significado cultural da região. É importante destacar que, ao visitar Monument Valley, os turistas estão entrando em território navajo, e o respeito às tradições locais é essencial. O turismo é uma importante fonte de renda para a comunidade, mas, mais do que isso, é uma forma de preservar e compartilhar a herança cultural de um povo que continua a resistir e prosperar em sua terra ancestral. Número 4. O clima de Monument Valley. Monument Valley possui um clima desértico com invernos frios e verões quentes. No entanto, devido à sua altitude elevada, as temperaturas são moderadas. Em média, há 54 dias por ano com temperaturas acima de 32 graus Celsius, embora o calor raramente ultrapasse os 38 graus Celsius. Durante o verão, as noites esfriam rapidamente após o pôr do sol, oferecendo um alívio refrescante do calor do dia. Os invernos são frios, mas as temperaturas diurnas geralmente permanecem acima de zero. Temperaturas extremas abaixo de 18 graus negativos são raras, embora possam ocorrer. A neve no inverno é incomum e, quando acontece, costuma derreter em poucos dias. Número 5. O mistério das estruturas geométricas. Ao norte de Monument Valley, há um local intrigante que desafia explicações naturais. Ali, blocos perfeitamente retangulares e cúbicos aparecem com ângulos retos precisos e linhas retas e afiadas, como se tivessem sido cortados por uma máquina. As superfícies desses blocos são surpreendentemente lisas, exibindo um nível de precisão que normalmente esperaríamos de cortes mecânicos. Recentemente, pesquisadores independentes se fascinaram com o local, atraídos pela geometria impecável. Alguns compararam o arranjo dos blocos a peças de Lego gigantes e notaram lacunas peculiares onde blocos parecem estar faltando. Como tamanha precisão poderia ocorrer na natureza? Os blocos e o penhasco são feitos de arenito, uma rocha sedimentar normalmente formada por partículas minerais do tamanho da areia e fragmentos de rocha. No entanto, o arenito não se forma naturalmente com arestas tão limpas e definidas. Alguns desses blocos são quase cubos perfeitos, com cada lado medindo cerca de 6,5 metros e pesando em torno de 670 toneladas. Os blocos retangulares maiores podem pesar até 900 toneladas. Uma grande seção do local parece ter sido pré-cortada, com blocos separados e aparentemente prontos para remoção. Será que isso é evidência de uma civilização antiga com técnicas avançadas de extração de pedra? Número 6. O legado cultural navajo. Para o povo navajo, Monument Valley não é apenas um local de beleza natural, mas um território sagrado cheio de significado espiritual e cultural. De acordo com suas tradições, as formações rochosas e mesas do vale são vestígios de seres antigos que caminharam pela terra. Esses seres foram destruídos devido às suas ações, por vontade dos deuses, deixando para trás as formações como protetoras da terra e lembretes do passado. A espiritualidade navajo gira em torno da busca pelo equilíbrio e harmonia na vida. Um conceito central chamado Hojo. Suas crenças descrevem uma jornada através de diferentes mundos antes de chegar ao atual, conhecido como o mundo cintilante. O povo navajo também é conhecido por suas tradições artísticas, especialmente a tecelagem de tapetes e mantas, além de sua rica herança de histórias orais, rituais sagrados e danças cerimoniais que celebram a conexão entre a Terra, os antepassados e o cosmos. Número 7. Uma descoberta que pode mudar a história. Recentemente, uma descoberta estranha e misteriosa foi feita nos desertos de Utah. Uma pedreira colossal e perfeitamente geométrica, que muitos especialistas acreditam poder reescrever a história da civilização humana. Essa pedreira maciça, que parece quase feita pelo homem,
cobre vários hectares e apresenta linhas e ângulos incrivelmente precisos, difíceis de serem atribuídos a processos naturais. Alguns sugerem que o verdadeiro segredo de Monument Valley não está em suas formações icônicas, mas sim nesse local enigmático. Geólogos estão perplexos, pois a formação desafia o entendimento anterior da história geológica da região. Há quem acredite que isso poderia ser evidência de uma civilização antiga com conhecimento avançado de arquitetura e construção, muito além do que se pensava até agora. O que você acha? Seria essa uma prova de uma civilização perdida? Ou apenas uma formação natural extraordinária? Número 8. Comparações com megálitos ao redor do mundo. Ao observar as bordas precisas e superfícies lisas dos enormes blocos de arenito em Monument Valley, é impossível não lembrar de pedras colossais encontradas em outros lugares do mundo, como em Baalbek, no Líbano. Baalbek abriga algumas das ruínas arquitetônicas mais extraordinárias da antiguidade. Entre elas está o Trilithon, um conjunto de 3 pedras gigantes que fazem parte da fundação do Templo de Júpiter. Cada uma dessas pedras é estimada em cerca de 800 toneladas. A verdadeira idade dessa plataforma megalítica ainda é um mistério, mas muitos especialistas acreditam que ela tenha pelo menos 9.000 anos. O local continua a fascinar historiadores e visitantes devido à sua escala imensa e à engenharia impressionante necessária para construí-lo. Civilizações antigas, como os fenícios, gregos e romanos, construíram templos e edifícios sobre as fundações robustas de Baalbek. No entanto, nenhuma dessas estruturas arquitetônicas alcança a magnitude e a maestria dos blocos originais. Como essas pedras foram transportadas e posicionadas com tanta precisão? Apesar de décadas de estudo, os especialistas ainda não descobriram como povos antigos, com tecnologias limitadas, conseguiram mover e encaixar blocos que pesavam centenas ou até milhares de toneladas. As teorias variam. Alguns sugerem o uso de ferramentas simples e trabalho braçal extremo, enquanto outros acreditam em métodos avançados agora esquecidos, como o uso de alavancas, rampas ou até tecnologias perdidas. Número 9. O mistério da Pedra da Mulher Grávida. Nas proximidades de Baalbek, há uma pedra ainda maior, conhecida como a Pedra da Mulher Grávida. Este gigantesco bloco de pedra é estimado em cerca de 1.000 toneladas. Muitos acreditam que apenas uma civilização antiga com conhecimentos tecnológicos avançados poderia ter realizado tal façanha. O mais impressionante é que, mesmo com a tecnologia moderna, levantar pedras dessa magnitude seria um desafio colossal. Imagine, então, tentar empilhá-las, um feito que continua a intrigar engenheiros e arqueólogos até hoje. Enquanto as pedras de Baalbek são indiscutivelmente obras humanas, a origem dos blocos de arenito encontrados na nação Navajo permanece incerta. Ainda é possível que essas formações sejam naturais, embora a natureza raramente produza blocos de arenito com tamanha precisão geométrica. Número 10. A geologia e o poder da natureza. Embora a perfeição dos blocos de arenito em Monument Valley pareça desafiar explicações naturais, a geologia oferece algumas respostas fascinantes. O arenito se forma através da compactação de partículas de areia ao longo de milhões de anos, em áreas de baixa altitude, como bacias sedimentares. Com o acúmulo de sedimentos, o material se compacta e se transforma em rocha sólida por meio de um processo chamado litificação, onde minerais como quartzo ou calcita preenchem os espaços entre os grãos, ligando-os firmemente. Quando as forças tectônicas empurram a crosta terrestre para cima, essas camadas de arenito podem ficar expostas. Uma vez expostas, são sujeitas à erosão causada pelo vento, pela água e por mudanças de temperatura, além da atividade biológica. Esses processos podem moldar o arenito em formas distintas, incluindo blocos que, surpreendentemente, se assemelham a estruturas feitas pelo homem. Um exemplo notável da precisão geométrica da natureza é a Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte. Essa formação incrível consiste em cerca de 40.000 colunas de basalto interligadas, em sua maioria hexagonais, que se estendem até o Mar da Irlanda. Formadas há cerca de 50 a 60 milhões de anos, durante um período de intensa atividade vulcânica, essas colunas surgiram quando o magma resfriou rapidamente ao entrar em contato com o mar, criando essas estruturas colossais e geométricas. Número 11. Maravilhas naturais, semelhantes pelo mundo. No outro lado do Atlântico, na Califórnia, o Monumento Nacional Devil's Postpile exibe um fenômeno natural semelhante.
Suas colunas de basalto se erguem de forma simétrica, lembrando tubos de um órgão musical. Essas colunas se formaram quando a lava resfriou e encolheu, resultando em formações com múltiplos lados. A uniformidade quase perfeita dessas colunas, algumas chegando a mais de 18 metros de altura, é um poderoso lembrete da incrível capacidade da natureza de criar geometrias precisas. Na Islândia, a impressionante Svartifoss, também conhecida como Cascata Negra, oferece outro exemplo de beleza arquitetônica natural. Rodeada por colunas de basalto escuro, a queda d'água cria um contraste fascinante, inspirando artistas e arquitetos. Na Escócia, a famosa caverna de Fingal, localizada na ilha de Staffa, é composta por colunas de basalto formadas por lava resfriada, criando um espaço que se assemelha a uma catedral natural. Na República Tcheca, o local conhecido como Panská Skala, ou Rocha do Senhor, também é formado por colunas de basalto que se erguem verticalmente, lembrando os tubos de um grande órgão. Essas formações demonstram a incrível variedade de maneiras pelas quais as forças naturais podem esculpir o mundo. No entanto, é intrigante que nenhuma outra formação conhecida se assemelhe exatamente aos blocos de arenito encontrados na nação Navajo, cuja precisão geométrica continua a despertar dúvidas sobre sua origem puramente natural. Número 12. Vistas majestosas de Monument Valley. Monument Valley oferece inúmeros pontos de observação incríveis que proporcionam vistas panorâmicas de tirar o fôlego. Entre os mais notáveis estão os West e East Mitten Butts, frequentemente chamados simplesmente de As Luvas, devido ao seu formato que lembra mãos com os polegares voltados para dentro. Localizados no nordeste do Condado Navajo, no Arizona, esses imponentes buttes parecem luvas gigantes quando vistos do sul. O West Mitten Butte atinge uma elevação de 1.883 metros, enquanto o East Mitten Butte chega a 1.895 metros. Junto com o Merrick Butte, posicionado a cerca de 1 quilômetro ao sul, e a Sentinel Mesa, ao noroeste, as luvas formam um arranjo triangular único no vale. Um fenômeno fascinante chamado a Sombra da Luva ocorre no final de março e em meados de setembro, quando a sombra do West Mitten Butte é projetada sobre o East Mitten Butte durante o pôr do sol, criando uma cena mágica e inesquecível. Número 13. O desafio do Hunts Mesa. A vista do Hunts Mesa é uma das mais impressionantes de Monument Valley, mas o acesso não é fácil. O local só pode ser alcançado por meio de passeios guiados autorizados, já que o percurso envolve uma jornada de 2 horas em veículos 4x4 por terrenos acidentados e desafiadores. A subida até o cume do Hunts Mesa é uma aventura por si só, mas a recompensa é imensa. O topo oferece vistas panorâmicas de Monument Valley, especialmente espetaculares ao nascer ou pôr do sol. Para testemunhar esse espetáculo da natureza, é necessário agendar uma viagem de acampamento noturno com guias locais. Alternativamente, é possível negociar com um guia para fazer o trajeto fora de estrada antes do amanhecer ou após o pôr do sol. No topo, não há muito o que fazer além de apreciar a paisagem, capturar fotos incríveis e compartilhar o momento com seus companheiros de viagem. Número 14. O Totem Pole. Um desafio vertical. Outro destaque de Monument Valley é o Totem Pole, um esguio pináculo de rocha moldado pela erosão ao longo do tempo. Esta formação ganhou destaque quando foi escalada pela primeira vez entre 11 e 13 de junho de 1957 por uma equipe de alpinistas experientes. O Totem Pole também se tornou um local popular para filmagens. Por exemplo, cenas do filme de suspense The Eiger Sanction, de 1975, dirigido e estrelado por Clint Eastwood, foram gravadas lá. Eastwood, conhecido por realizar suas próprias acrobacias, insistiu em fazer todas as cenas de escalada, o que exigiu a remoção de equipamentos deixados por escaladores anteriores para preservar a integridade do local. Número 15. O legado cultural da nação Navajo. Em Monument Valley, o povo Navajo considera a região um local sagrado, onde suas tradições culturais e identidade foram preservadas por séculos. Os Navajo, ou Diné, como se autodenominam, são um povo indígena com uma rica herança cultural ligada ao sudoeste dos Estados Unidos.
Historicamente, os Navajo descendem dos povos Athabascan do Sul, que migraram da região subártica da América do Norte há cerca de 1000 anos, possivelmente influenciados por eventos vulcânicos no Alasca. Durante essa migração, eles atravessaram as montanhas rochosas até chegarem à sua terra natal atual. Originalmente, os Navajo eram caçadores-coletores, mas adotaram práticas agrícolas das comunidades vizinhas Pueblo, cultivando as tradicionais três irmãs: milho, feijão e abóbora. Além disso, incorporaram a criação de ovelhas e cabras, introduzidas pelos espanhóis, o que se tornou fundamental para sua economia e práticas culturais. As ovelhas eram essenciais para a vida navajo, fornecendo carne e lã, além de servirem como uma forma de moeda e símbolo de status social. As mulheres navajo desempenhavam um papel vital, fiando e tecendo a lã em mantas e roupas elaboradas. Essas peças, valorizadas por seus designs complexos e pela qualidade do artesanato, tornaram-se altamente procuradas e amplamente comercializadas. Essa habilidade de tecelagem não só sustentava as famílias Navajo, mas também se transformou em uma tradição profundamente enraizada, representando a resiliência e adaptabilidade do povo ao longo das gerações. Número 16. Conexões históricas com os povos Pueblo. De acordo com suas tradições orais, os Navajo mantêm uma longa conexão com os povos Pueblo, baseada no respeito mútuo e na troca de ideias e idiomas. Registros espanhóis do século XVI documentam um comércio próspero entre Navajo e Pueblo. Os Pueblo trocavam milho e tecidos de algodão, enquanto os Navajo ofereciam carne de bisão, peles e pedras preciosas, recursos cruciais para ambas as culturas. Antes do ano 1600, os espanhóis se referiam aos Navajo como Apaches de Nabajo. Foi o frade Jerônimo de Zárate Salmeron, na década de 1620, quem primeiro usou o termo Apache de Navajo para descrever o povo que vivia na região do Vale do Rio Chama. O nome Navajo deriva da palavra da língua Tewa, que significa grande área de terras cultivadas, uma referência às práticas agrícolas do povo. Na década de 1640, o termo passou a ser usado pelos espanhóis para se referir especificamente aos Diné. Tópico curioso: uma descoberta misteriosa no deserto de Utah. Em meio às vastas paisagens áridas do deserto de Utah, um achado recente despertou o fascínio de arqueólogos, geólogos e entusiastas do mistério. Uma colossal pedreira de geometria perfeita, escondida sob camadas de sedimentos que datam de eras imemoriais. O que torna essa descoberta ainda mais intrigante é o nível impressionante de precisão em suas estruturas, com blocos gigantescos que exibem ângulos retos quase impecáveis e superfícies lisas, como se tivessem sido esculpidas por ferramentas avançadas, muito além das capacidades tecnológicas conhecidas das civilizações antigas da região. Essa pedreira não se assemelha a qualquer outra formação geológica natural, com blocos que chegam a pesar centenas de toneladas, perfeitamente alinhados e com cortes que desafiam explicações simples. O local provoca questionamentos fundamentais. Será que estamos diante de uma prova de uma civilização perdida, com um domínio da engenharia muito mais avançado do que o que a história oficial nos conta? Ou seria este apenas um fenômeno geológico raro, fruto de processos naturais ainda não compreendidos pela ciência moderna? Geólogos estão perplexos. A disposição das rochas, a simetria quase matemática e a ausência de sinais evidentes de ferramentas convencionais desafiam as explicações baseadas em erosão natural ou atividade tectônica. Alguns especialistas sugerem que o local pode ter sido uma pedreira pré-histórica usada por uma civilização cujos vestígios desapareceram com o tempo, engolidos pelo próprio deserto que hoje guarda seus segredos. O mais impressionante é que não há indícios de atividades modernas de escavação ou extração no local. Nenhuma marca de maquinário pesado, nenhuma trilha de transporte visível. Apenas essas estruturas imponentes, isoladas no meio do nada, parecendo desafiar a lógica e a própria história da humanidade. Essa descoberta tem gerado uma onda de teorias. Alguns acreditam que pode ser uma evidência de culturas antigas altamente desenvolvidas que desapareceram após eventos catastróficos. Outros sugerem possibilidades mais radicais, como tecnologias esquecidas ou até mesmo influência de civilizações de fora da Terra. Embora essas ideias pareçam fantásticas, a ausência de explicações definitivas mantém o mistério vivo. O que essa pedreira esconde? Seria um monumento perdido de uma era esquecida?
Uma anomalia geológica extraordinária? Ou algo que ainda estamos longe de compreender? Agora queremos saber sua opinião. Seria essa pedreira uma obra da natureza ou um legado de uma civilização antiga desconhecida? Comente abaixo com a hashtag Tópico Curioso e compartilhe suas teorias. O que acha sobre a origem das impressionantes formações rochosas de Monument Valley? Elas seriam obra da natureza ou vestígios de civilizações antigas? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!